Meus amigos do sétimo ano, trazendo aqui agora o complemento da nossa aula de hoje, aqui na parte 2, na aula 2, dia 12 de maio, né, de 2021. Agora falando aqui de mais um tópico aqui sobre os números inteiros, que é a operação de raiz quadrada. Nós já tivemos aí na aula passada a potenciação e as suas propriedades com o número inteiro, e agora vamos falar dessa operação também que vocês já conhecem. Só que vocês conhecem ela apenas usando a raiz quadrada de número natural. Então, o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada tem a ver com a questão da própria figura mesmo quadrado. Ou seja, a raiz quadrada tem a ver com um quadrado. Se você pega aí uma figura geométrica quadrada, ou seja, que as suas dimensões sejam iguais, e você diga que a área desse quadrado seja igual a 4. Ou seja, eu digo para vocês aqui que a área desse quadrado é igual a 4, né? Então a pergunta: quanto é que mede o lado de um quadrado que tem área igual a 4? Pelo desenho que nós fizemos, você vê que esse lado aqui do quadrado tem duas unidades. Se eu chamar cada um desses lados desses quadradinhos seja igual a 1, então aqui eu teria 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e aqui também 1, né? Então eu tenho aqui um quadrado, uma figura que tem um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados. Então, se a área é igual a 4 quadrados, o seu lado vai medir 2. Então, essa operação raiz quadrada é você perguntar, mas você usa a simbologia da matemática. Você escreve uma raiz, né? Você escreve um radical, como esse que eu estou fazendo aqui, ó. O nome disso aqui é radical, deste símbolo. Aí você escreve aqui o 4 aqui, nesse lugar. Como é que você lê esse número? Esse símbolo matemático? Você lê aqui como sendo a raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? É um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 4. Mas esse número é o número 2, ó. Se você fizer a multiplicação de 2 vezes 2 dá igual a 4. Então, na simbologia da matemática, você tem a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Isso que eu estou falando para vocês aqui é quando vocês trabalhavam apenas com números naturais. Aqui, agora nós estamos falando de raiz quadrada, mas tem a ver agora com o número inteiro. E vocês sabem que tem número inteiro negativo e tem número inteiro positivo. Então eu vou ler aqui com vocês e acompanhe, ó. Já vimos que para determinar a raiz quadrada de 36, por exemplo, precisamos encontrar um número que elevado ao quadrado. Quando eu digo elevado ao quadrado, é o número multiplicado por ele mesmo, né? No caso aqui, 6 ao quadrado é o número 6 vezes 6, ó. É ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. Aí você tem 6 ao quadrado, 6 vezes 6 igual a 36. Note, no entanto, o menos 6 também elevado a 2 também é igual a 36. Porém, como o resultado de uma operação deve ser único, foi convencionado, né, pelos matemáticos que a raiz quadrada de um número inteiro, quando existir, ela é um número não negativo, né? Então, mesmo que você diga que o menos 6 também elevado a 2 dê mais 36, mas o menos 6 não é a raiz quadrada de 36. Então, está aqui outros exemplos. Os números inteiros, cujo quadrado é 81, eu tenho o mais 9 tem o menos 9. O mais 9 ao quadrado dá 81
e o menos 9 também ao quadrado dá 81. Porém, a gente se convenciona dizendo que a raiz quadrada de 81 é exatamente o número 9. Outro exemplo aqui que eu tenho é os números inteiros cujo quadrado é 144, é o 12 e o menos 12, né? Por quê? Se você fizer a multiplicação de 12 vezes 12, veja o que acontece, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Agora, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Juntando aqui, você tem 4, 2 mais 2, 4, e você tem 144. Aqui deu positivo, né? A base é positiva, e menos 12 também elevado a 2 também, você vai encontrar mais 144, mais a raiz quadrada. Eu vou repetir. Os números inteiros, cujo quadrado é 144, é o número 12 e menos 12. Ambos esses números elevado ao expoente par fica igual a 144. Mas a raiz de 144 é exatamente o número 12. Você não vai dizer que o menos 12 seja uma raiz quadrada de menos de 144. Note que, ao procurar os números inteiros que elevado ao quadrado resultam em menos 81, constatamos que não é possível encontrá-los, pois o produto de um número positivo por um número positivo é um número positivo, assim como o produto de um negativo por um negativo também é um número positivo. Portanto, nenhum número inteiro elevado ao quadrado resulta em um número negativo, né? Aqui tem as duas observações, ó. Além do zero, somente os números inteiros positivos e quadrados perfeitos têm como raiz quadrada o número inteiro. Assim, por exemplo, não existe nenhum número inteiro que seja raiz quadrada do número 5. Não existe nenhum número inteiro que seja raiz quadrada de menos 9. Então, aqui falou de umas coisas, de uns temas que eu quero aproveitar aqui para fazer algumas considerações em relação a isso. Primeiro, dizer aqui para vocês o que são os números que são quadrados perfeitos, né? Vamos lembrar um pouquinho disso aqui, porque quadrado perfeito tem a ver com as nossas raízes quadradas. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Você pega o número 1 elevado a 2 é igual a 1 vezes o 1. E 1 multiplicado por 1 é 1. Então, eu digo que o número 1 ele é um quadrado perfeito. O número 2 elevado a 2 é 2 vezes do 2, ó, que dá 4. Então, o 4 também dá para formar um quadrado perfeito, como nós fizemos ali no exemplo com o número natural. O 3 elevado a 2, 3 vezes 3, dá igual a 9. Então, 9 é um quadrado perfeito. Então, se você fizer aqui com a sequência dos números naturais, você vai encontrar outros números que são quadrados perfeitos, né? Então, eu vou escrever aqui uma lista dos primeiros quadrados perfeitos. Ó. Tem o 1, aí depois você tem o 4, tem o 9, depois do 9 vem o 16, depois o 25, 36, 49, 64. Depois de 64 vem 81. Depois do 81 vem 100, né? Depois do 100 tem 121. Então, aqui são infinitos. Como é que nós encontramos aqui o 1? Foi 1 vezes 1. O 4, 2 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. Então, esse aqui, o 16, foi 4 vezes 4. 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7. 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, 11 vezes 11, né? Então, esses números, todos eles são números chamados de quadrado perfeito. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Além do zero, somente os números inteiros positivos, né?
e quadrados perfeito tem como raiz quadrada um número inteiro. Então, você escreve aqui uma raiz em cada um deles, aí vai ficar a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. A raiz quadrada de 4, 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 9, 3. 3 vezes 3, 9. A raiz de 16, 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. Então, para cada um deles, se eu aplicar aqui a raiz quadrada, você vai encontrar a sua raiz. Ó. 7, 64 é 8, de 81, 9, a de 100, 10, a raiz quadrada de 121, 11, né? Então, todos esses números que estão aqui, que eu tinha feito anteriormente, são números quadrados perfeitos. Então, aqui eu quero voltar ainda a falar sobre o que foi dito aqui. Apesar de você ter números que também, por exemplo, se você encontra, por exemplo, aqui a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Pois, né? Vou botar aqui, pois. O 2 multiplicado por 2 dá igual a 4, certo? Mas você pode dizer para mim, professor, mas se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, não vai dar 4 também, não? Não, vai dar 4, mas é positiva, certo? Vai dar 4 positivo. Então, mesmo que você veja aqui, por exemplo, mais 2 elevado a 2 dá igual a 4. Mais menos 2 elevado a 2 também dá igual a 4. Mas eu não vou usar o menos 2 como raiz. Apesar de você ter o mais 2 e o menos 2 também, ambos elevado a 2 dá 4, mas por convenção, né, a raiz quadrada de 4 é exatamente o número positivo 2, tá certo? Então, aqui a raiz quadrada é um assunto simples, né, de fácil entendimento, e que vocês aí agora têm uma atividade, uma sugestão de atividade para fazer, que é os quesitos 90 até o 94, que está aí na página 43 do livro de vocês, certo? Então, bons estudos aí para vocês, e desejo logo aqui, essa é a última aula da semana, né, que nós temos, desejar aí um bom final de semana para vocês, e dizer que lá no Google Classroom, eu digo lá que vocês têm até o dia 14 para devolver as atividades. Por quê? Toda atividade que é proposta na semana, as que são da segunda, na terça, a de hoje, quarta-feira, vocês podem devolver até a sexta-feira da semana, né? Até a sexta-feira, vocês podem enviar lá no Google Classroom, ou enviar também, em alguns momentos, tirar alguma dúvida, né, pelo WhatsApp, mas a devolutiva das questões que estão sendo pedidas, vocês têm que devolver todas lá no Google Classroom, tá certo? Então, bons estudos aí para vocês, e até o próximo encontro.